Você com certeza conhece a história de Alexandre o Grande, o estrategista militar sem igual, cuja existência e conquistas são inquestionáveis e ensinadas nas escolas sem qualquer sombra de dúvida. Mas, e Jesus Cristo? Bem, quando se trata de Jesus, a história muda de figura. Enquanto alguns o veem como a pedra angular de uma fé milenar, outros o relegam ao status de mito, uma invenção de uma religião. E suas histórias muitas vezes são deixadas de fora dos bancos escolares. Diferente de Alexandre, a existência de Jesus é alvo de controvérsias e debates. Você já se perguntou sobre as evidências que sustentam a história de cada um desses personagens? Conhece a quantidade e a natureza das literaturas que falam sobre eles? Tem ideia de quando foram escritas? No vídeo de hoje, com informações atualizadas e baseadas em estudos aprofundados, vamos explorar essas questões e trazer à luz fatos que podem mudar completamente a sua percepção sobre Alexandre o Grande e Jesus Cristo. São informações que você até então as desconhece e que muitos cientistas não querem que você saiba. Certamente você irá se surpreender com tudo que falaremos neste vídeo. Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões que desafiarão tudo o que você pensava saber. Alexandre o Grande, nascido em 356 a.C., foi um dos maiores líderes militares da história, conquistando vastas porções do mundo antigo antes de sua morte prematura aos 32 anos. Sua vida e conquistas têm sido alvo de estudo e admiração por séculos, mas, curiosamente, a literatura que temos sobre Alexandre é relativamente limitada, especialmente quando comparada à de outras figuras históricas. A maior parte do que sabemos vem de fontes escritas séculos após sua morte. Historiadores como Plutarco e Arriano escreveram extensivamente sobre Alexandre, mas suas obras foram completadas cerca de 300 a 400 anos após a morte de Alexandre. Eles dependeram fortemente de fontes agora perdidas, o que adiciona uma camada de mistério e incerteza sobre a precisão de seus relatos. Mesmo com essas limitações, a existência de Alexandre o Grande é inquestionável para historiadores e acadêmicos. Seu impacto no mundo antigo e as marcas deixadas por seu império são fatos inquestionáveis no meio acadêmico e científico. Vamos agora voltar nossa atenção para uma figura que, apesar de sua imensa influência na história e cultura mundiais, é frequentemente envolta em controvérsias e questionamentos. Jesus de Nazaré. Nascido em uma pequena aldeia na Palestina, há cerca de 2000 anos, Jesus se tornou o centro de uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo. Sua vida, ensinamentos e atos de compaixão marcaram profundamente a humanidade. No entanto, apesar de sua notoriedade, existem aqueles que questionam a historicidade de Jesus, relegando-o ao reino dos mitos religiosos. Eles argumentam que a falta de evidências contemporâneas coloca em dúvida sua existência real. Curiosamente, essa dúvida persiste, apesar de termos uma quantidade significativa de literatura sobre Jesus, incluindo relatos de testemunhas oculares e fontes extra-bíblicas. Vamos agora mergulhar mais fundo e detalhar a comparação entre as evidências históricas de Alexandre o Grande e Jesus Cristo, utilizando números, nomes e fatos específicos. Alexandre o Grande é mencionado por cerca de 20 fontes antigas, mas as mais completas e confiáveis são as de Plutarco e Arriano, escritas cerca de 300 a 400 anos após sua morte. Jesus, por outro lado, é referenciado em mais de 40 fontes antigas, incluindo 9 autores seculares e 18 fontes cristãs. Entre os autores seculares estão Tácito, Suetônio e Plínio, o Jovem. Importante destacar que os evangelhos, principais fontes sobre a vida de Jesus, foram escritos entre 40 e 70 anos após sua morte, por autores que viveram na mesma época ou muito próximo dela.
Outro ponto crucial é a diversidade das fontes sobre Jesus. São 27 livros no Novo Testamento, com Jesus sendo uma figura central em 4 evangelhos e mencionado em muitos outros livros, sendo que muitos desses relatos foram de testemunhas oculares, como os apóstolos Mateus e João, e fontes independentes, como os evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. Além disso, há na literatura cristã primitiva e medieval milhares de textos, incluindo escritos apócrifos, patrísticos, hagiografias e obras teológicas. No caso de Alexandre, a maioria dos relatos se baseia em fontes perdidas e em historiadores que viveram muito tempo após sua morte, como Diodoro Sículo, Curtius Rufus e Justino. A literatura sobre Jesus não apenas supera em quantidade, mas também em diversidade e contemporaneidade. Isso nos proporciona um quadro muito mais claro e confiável de sua vida e ensinamentos. As evidências para a existência de Jesus são substancialmente mais robustas do que as para Alexandre o Grande. Ainda assim, enquanto a existência de Alexandre é aceita sem hesitação, a de Jesus é constantemente posta à prova. E aqui reside uma incoerência que não tem razão de existir. Se aceitamos Alexandre como uma figura histórica real, não há base lógica para negar a historicidade de Jesus. Esperamos que esta análise detalhada tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre este tema fascinante. Se este vídeo fez a diferença para você, não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e conferir algo especial que deixamos para você nas descrições do vídeo. Deus lhe abençoe ricamente.